Quando Deus, muitos acusam Deus, né, de ser mentiroso. Os arminianos fazem isso. Isso é um pecado muito grave, porque eles dizem que quando Deus oferece a salvação para todos que se arrependerem, né, ele, ele está não sendo sincero, porque ele está oferecendo algo e endurecendo o coração e fazendo os vasos para a ira. Esse é um assunto muito sério mesmo. Nós devemos ter seriedade a encarar isso. Em primeiro lugar, o que a Bíblia ensina? Ela ensina justamente isso, que Deus oferece a salvação para todos os homens que creem, né? Que tiverem seu coração arrependido. Então, creem que Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E Deus diz para o ímpio que não tem prazer em sua morte, mas que quer que ele se arrependa. Nesse sentido em que Deus se revela, no sentido que Deus é santo, puro e justo, e Deus é Deus. Deus está falando com real, né? Real anseio e real não prazer na morte do ímpio. Ou seja, Deus não tem prazer mesmo na morte de nenhum ímpio, seja ele réprobo ou não. Ou seja, o prazer de Deus é que ele se arrependa, que obedeça ou crê no Evangelho, enfim. O prazer de Deus é esse, né? Não a morte do ímpio. Todavia, Deus não diz em nenhum lugar nesse sentido que ele não tem prazer, que ele não faz do ímpio um vaso de ira e que ele não endurece o coração, né, do ímpio. Esse é o princípio da revelação completa, onde você tem Deus totalmente revelado. Ou seja, Deus não tem o prazer na morte do ímpio, não tem o sentimento de aversão ao ímpio, no sentido que o homem tem. Deus é santo, Deus é justo e Deus é bom, né? Deus tem um sentimento santo de desejo que ele obedeça os seus mandamentos e se arrependa. E Deus tem um santo desejo e um santo não prazer na morte do ímpio, né? Ou seja, ele não mata, não pune o ímpio, não faz o vaso de ira, que é alguns dentre os ímpios, né? Com um prazer humano, um desejo prazeroso de fazê-lo. Então, essa é a revelação de quem Deus é. Todavia, Paulo deixa muito claro que Deus faz o vaso para a ira. Paulo deixa tão claro isso que ele diz que o oleiro pega da mesma massa e faz um vaso para a ira. Endurece o coração dessa pessoa, né? Essa pessoa é má e ela endurece o seu coração contra Deus. E a pergunta da diatribe é justamente essa: por que o Senhor nos fez assim? Por que nos fizeste assim? E a resposta divina é muito clara, a resposta do apóstolo Paulo é que Deus tem o direito de fazê-lo e Deus suportou esse vaso de ira com longanimidade, ou seja, Deus suportou com longanimidade, né? Conduziu ele ao arrependimento, que nem lá em Romanos 2, e pela dureza do coração dele, ele não quis o arrependimento. Agora, nós vamos ver em Romanos 9 o auge, né? O ponto mais alto da revelação, onde Deus é aquele que mesmo ele endurece o coração e faz o vaso de ira para isso. E ele tem o direito de fazê-lo. Essa é a resposta do apóstolo. Deus tem o direito de fazer o vaso para a ira. Ou seja, não há mentira, né, em Deus quando ele diz que não tem prazer na morte do ímpio e deseja que ele se arrependa. O ímpio é colocado contra a lei, né, e da sua própria natureza ele resiste a Deus. Agora, falando em nível mais alto de metafísica, sim, Paulo responde, sim, é Deus que endurece realmente alguns desses ímpios, que são os réprobos, né, e faz deles vasos para a ira, e os endurece contra a sua própria benignidade e bondade. É Deus que faz isso.
E aí Paulo responde a pergunta, como Deus pode culpar então? E Paulo diz que o oleiro tem o direito. Não existe outra resposta. Sinceramente, não existe outra resposta se nós encararmos isso, né, dessa forma. Agora, se nós submetemos Romanos 9 a outros textos, ao invés dos outros textos a Romanos 9, então, aí nós não temos a resposta de Paulo. Nós não temos a resposta final divina. Nós não temos a resposta da soberania exaustiva e que a responsabilidade do homem não depende da sua liberdade em relação a Deus, nem depende de uma liberdade metafísica em relação a Deus ou do que Deus faz. Nós iremos olhar as coisas pela ótica humana, pela ótica carnal caída, né? Do próprio vaso de ira, né? Que reclama com Deus. Então, a postulação, a objeção diabólica é que seria mentira, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque ele faz alguns vasos para a ira. Mas, se nós entendemos a palavra prazer no sentido antropopático, como uma afeição divina, aquilo que Deus é bom, e que só é bom aquilo que Deus faz bom, ou seja, você não é bom por si mesmo, mas porque Deus faz você bom, então não há nada de errado nisso. Você só é bom porque Deus faz de você bom. Você é mal porque Deus endurece seu coração, né, e faz de você um vaso de ira. Então não há nada de errado. Deus é bom por definição. Deus tem o direito de fazer um vaso mau que reage à sua bondade com endurecimento. Deus tem o direito de fazer isso. Aí você fica perplexo com a resposta divina, mas essa é a resposta, não tem outra. Não há dualismo. Do contrário, nós vamos cair numa insanidade louca. Essa é a resposta, né? Deus nunca disse para aquele que não tem prazer na morte, ou seja, para todos os ímpios, incluindo os réprobos dentre eles, sendo que o texto fala, no sentido geral, Deus nunca disse para os réprobos que ele não iria endurecê-los ou fazer deles vasos de ira. Deus nunca disse, olha, eu não faço alguns de vocês vasos de ira, ou não endureço o coração de alguns de vocês, não. Né, contra a minha bondade. Antes ele diz, não, eu vou revelar minha bondade. A minha bondade é que eu desejo que você se arrependa. Essa é a minha vontade, que vocês se arrependam, né, em relação imanente. Né, porque a esperança, se você pecou, se você errou, se arrependa, se humilhe. Né? Ele chega igualmente para Faraó e diz lá em Êxodo 10, no versículo 3, até quando se recusará a humilhar-te diante de mim? Ou seja, te humilha diante de mim. Porém, no versículo 1 e 2, ele já diz para Moisés, né? Olha, eu tenho endurecido o coração de Faraó, para que ele não me ouça, para mim mostrar a minha glória. Então, Deus não mente, ele está omitindo para Faraó que ele, ali nesse texto, pelo menos, nesse versículo 3, que ele endureceu o coração de Faraó. Todavia, se você vê no capítulo 9 de Êxodo, ele diz assim, olha, deveras para isso te hei mantido, para em ti mostrar o meu poder e anunciar o meu nome em toda a terra. Como Paulo lê esse texto, ele diz assim, para isto mesmo te levantei em Romanos 9, para em ti mostrar o meu poder e para anunciar o meu nome em toda a terra. Ou seja, Deus levantou o Faraó e manteve o Faraó, essa revelação completa, para realmente endurecer o coração dele e demonstrar o seu poder. E é essa a revelação bíblica e não existe outra. E Deus não está mentindo. Nem para Faraó Deus mentiu. Deus disse, eu te mantive para isso, para mostrar em ti o meu poder e anunciar meu nome em toda a terra. Né? Mas Deus, com misericórdia, digamos assim, não usa a palavra misericórdia, mas Paulo fala benignidade, bondade e longanimidade. Ele não usa a palavra misericórdia. Deus, com esses atributos, né, de longanimidade, benignidade e bondade, diz para Faraó, te humilha. Até quando você vai se recusar a te humilhar diante de mim? Mas é o próprio Deus que endurece o coração.
Então Paulo responde: quem você pensa que é para discutir com Deus? Deus tem o direito de fazer isso. Não existe dualismo. Eu posso garantir para vocês essa resposta bíblica. Essa é a resposta bíblica. E não há outra resposta. Esse é o Deus revelado na Escritura Sagrada. E Deus não disse para Faraó: olha, eu não endureci o teu coração. Deus só quer que ele se humilhe. Deus deseja que ele se humilhe. Porque Deus exige, Deus, né? Tem esse direito. E em Ezequiel, Deus está falando com o povo da aliança, os israelitas, né? Mesmo se ele diz: olha, não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. Esse prazer, ele não pode ser interpretado da mesma maneira que não endurecer ou não determinar que o coração de alguns desses ímpios, os réprobos, seja endurecido. Essa é a verdade bíblica. O que é verdade? Né? Verdade é o que você pensa, não é o que Deus diz. Agora, se você não consegue entender isso, se você não consegue crer nisso, se você não consegue entender que Deus tem o direito de fazer isso, e que Deus faz isso, que Deus endurece e faz alguns vasos para ele com a sua própria mão. Né? De maneira que as más características do barro vêm das mãos do oleiro, você não consegue entender isso, que Deus é bom, né? E que Deus manifesta a sua longanimidade para ele, dizendo que não tem prazer, mas que deseja que ele se arrependa. Você não consegue. Então você deve orar e pedir misericórdia. Você está resistindo à Escritura Sagrada. Não ao calvinismo, não a, sei lá, qualquer linha teológica. Essa é a revelação bíblica. E se você acusa Deus de mentiroso por ele dizer que não tem prazer na morte do ímpio, você comete uma blasfêmia, porque ele não mente, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ah, mas ele faz o ímpio, ele faz e tem esse direito, mas ele não tem prazer humano, ele não tem a afeição humana de aquela concupiscência humana, de prazer na morte de um ímpio. Ele não tem isso. Ele é bom e justo por definição. Isso é ser impassível, né? Isso é ser impassível. Não quer dizer também que não tenha intenção ou decretado ou endurecido o coração. É aí que está. Toda maldade vem do homem no sentido ontológico, mas metafísico. Deus causa esse endurecimento. Deus causa isso. Deus causa todas as coisas, Deus faz tudo. Não há dualismo. Vem de maneira metafísica para a natureza humana da mão divina. Você vai dizer: ah, mas veio lá de Adão, mas Adão também era barro na mão de Deus. E Adão também, como Isaías 25, 15, 16, não podia ocultar os seus propósitos do Senhor, porque ele também era barro. Assim como o diabo não podia ocultar os seus propósitos do Senhor, porque ele também foi um vaso feito para a destruição, conforme 2 Timóteo 5, 21 e diversos textos bíblicos. Né? Essa é a verdade bíblica. Deus nunca mentiu para Adão, porque Deus nunca prometeu para Adão que ele não iria cair. Deus nunca fez uma aliança com Adão de que ele não cairia, de preservá-lo para sempre. Né? Então, ou é isso, ou você é arminiano, ou você não aceita a revelação divina, essa revelação bíblica. Não aceitar isso é a pior coisa que tem. Como eu posso crer nisso, meu Deus? Somente por fé e somente se Deus, se o Espírito Santo abrir os seus olhos, se você abandonar os pressupostos humanistas e você se humilhar muito diante de Deus. É a única forma de você crer nisso. Não tem outra maneira. Mas eu garanto, em nome de Jesus Cristo, que essa é a única resposta bíblica, que não há outra. E que não há paradoxo envolvido nenhum, a não ser uma antropopatia na linguagem onde Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque não significa não ter uma intenção ou um propósito teleológico de
destruir esse ímpio, de fazer ele vaso para ira. Significa a longanimidade de Deus revelada, né, temporariamente para o ímpio. Significa, não significa não planejamento e não determinação, mas a vontade de Deus que o ímpio se arrependa e se converta. Essa longanimidade revelada. E alguns se convertem, muitos se convertem. Por quê? Porque Deus concede para eles arrependimento. 2 Timóteo 2,25. Assim como todas as doutrinas da Escritura, como a Trindade, como a doutrina da justificação, como a doutrina da imputação, essa doutrina deve ser absorvida por fé e deve ser confirmada pelo Espírito Santo. Confirmada diversas vezes na Escritura Sagrada. É difícil você não ver, depois que você entende ela, a Escritura como um todo coerente. Satanás não gosta que você veja a Bíblia como um todo coerente, né? Eu nunca fiz, graças a Deus, pela graça de Deus. Eu fiz um seminário, mas eu nunca terminei, mas eu nunca fiz faculdade de teologia, nem vou fazer. Eu li alguns livros, sim, né? Diversos livros, né? Algumas centenas. Mas o que eu aprendi com a Bíblia e com o Espírito Santo e lendo as Escrituras, né? Uma coisa que Deus usou para abrir meus olhos também, referente à vontade oculta e revelada, foi Lutero, né? Escravidão da vontade. A questão da antropopatia você vê diversas vezes na Bíblia, como por exemplo, quando Deus fala que se arrependeu, sendo que Deus é imutável, não se arrepende, né? Então você tem uma linguagem antropopática, você tem uma linguagem de proximidade com o homem para poder se comunicar com o homem, né? Para o homem ter a oportunidade de se arrepender ou sentir ou entender o que Deus estava sentindo naquele momento. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não ignore isso. Ele não tem prazer nenhum. Ele é Deus, ele é santo, ele é bom. A maldade vem do homem, vem. Deus causa e tem o direito. Cala a boca, é isso que Paulo diz. Mas não vem dele da sua, digamos assim, não reflete a sua natureza. Não é a revelação de Deus, de quem Deus é. A revelação do que o homem é, do que o vaso de ira é, do que o diabo é, não de Deus. Deus é bom, Deus é santo, longânimo, benigno, bendito, e Ele também é soberano. Essa revelação completa de Deus, que Deus deu para a igreja, e aqueles que colocam a revelação em contradição, sejam arminianos ou calvinistas, pagarão um preço muito alto, né, por estar impugnando a revelação divina. Alguns defendem um paradoxo entre a responsabilidade humana e a soberania divina, mas o paradoxo não existe. A questão é que nós não vemos, né? Nós não vemos na nossa experiência e nas exortações, né? E no sentido imanente onde Deus se revela para o homem, nós não vemos a transcendência manifesta ali, porque não é o que Deus quer revelar naquele momento. Deus não quer revelar a sua transcendência muitas vezes, né? Quando Ele ordena que o homem faça aquilo ou aquilo outro. Não quer revelar o seu plano, não quer revelar a sua determinação, mas ela continua funcionando. É que nem você liga o carro, né, e continua andando com o carro. Você tem consciência que o motor está funcionando. Você tem consciência que o motor está funcionando porque você está andando com o carro. Você vira para a direita, para a esquerda, faz, né? Mas o motor funciona, né? Ou seja, você não acredita que é você que mantém o motor funcionando, né? No sentido em que você seja o combustível, ou você que mantém o carro andando, né? Ou só porque você não abriu o capô durante... Então você está andando a 100 km por hora e de repente você fica... Será que o motor está funcionando? Não, você está andando a 100 km por hora,
Você tem consciência de como outra está funcionando. Assim, a soberania de Deus, você tem que ter consciência que ela está acontecendo, que Deus continua, é, Deus continua fazendo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus continua decretando as coisas, endurecendo o coração, fazendo o que quer, porque Ele é soberano. Essa doutrina vai te dar alegria se você é um eleito. Agora, se você é um réprobo, você vai ficar muito bravo com isso. Ah, mas eu decido, decide, você faz. Acontece, mas Deus controla você. E o homem detesta a ideia de ser controlado por Deus. Mas eu tenho prazer e eu creio que Deus controla ativamente todas as coisas. Eu não tenho esperança em mim mesmo, somente na graça e na glória e na soberania divina, que Deus venha terminar a obra que Ele começou na minha vida de ser parecido com Jesus Cristo.